Estamos confiando realmente na soberania de Deus diante das instabilidades e crises do mundo, vivendo uma fé enraizada no que é eterno? Eu sou o Padre Paulo Olímpio e nesta terça-feira vos trago a reflexão do Evangelho de Lucas 21, de 5 a 11. No Evangelho de hoje, Jesus fala aos discípulos sobre a destruição do templo, um evento que causaria espanto e medo. Ele menciona sinais grandiosos como guerras, revoluções, terremotos e epidemias, mas exorta, diz Jesus, não vos assusteis. Esses acontecimentos não são o fim, mas apenas o início. Jesus ensina que a verdadeira segurança não está em construções humanas ou sinais extraordinários, mas na fidelidade a Deus. É um chamado à confiança em meio às incertezas e ao discernimento para não se deixar enganar por falsas promessas. A mensagem deste evangelho reflete o coração da esperança cristã. Confiar em Deus mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Muitos santos e a própria igreja nos oferecem ensinamentos profundos sobre viver a fé em tempos de crise. São Bento, que viveu um período de colapso político e social no Ocidente, ensinou que a estabilidade espiritual vem de uma vida centrada em Deus. Em sua regra, ele nos encoraja dizendo: coloque sua confiança em Deus e não se desvie mesmo em tempos de tribulação. Ele destacava a necessidade de uma vida de oração e discernimento diante das crises. Santa Teresa de Ávila, em tempos de profundas reformas e conflitos dentro da igreja, escreveu: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. Sua confiança na soberania de Deus nos inspira a buscar paz interior diante das mudanças externas. Outro santo, como São Domingos de Gusmão, que enfrentou as heresias de seu tempo, pregava que a verdade de Cristo é a única resposta às inquietações humanas. Ele nos exorta a aprofundar o conhecimento da fé para discernir os enganos e as falsas promessas do mundo. Por fim, São Francisco de Sales, ao guiar os fiéis em tempos de guerra e perseguição religiosa, dizia: confie em Deus, Ele é fiel e não permitirá que sua esperança seja em vão. Ele nos ensina que a serenidade e a perseverança são frutos de uma vida profundamente unida a Deus. A Igreja nos orienta em momentos de crise com a encíclica Esper Salvi, de Bento XVI, que nos recorda: a esperança nos permite enfrentar o presente, mesmo quando é árduo, sustentados pela certeza da promessa de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica também afirma que a vigilância é essencial. Diz lá no número 26:12. O cristão deve discernir os sinais dos tempos e permanecer firme na fé. Nós também vivemos um momento de crise nas famílias, crise até política, ideias contrárias à fé cristã que estão destruindo as famílias, as ideologias em geral estão destruindo a moral cristã, o conceito de família. Tudo isso que acontece nos deixa muitas vezes instável, mas a nossa segurança está em Deus. Domingo passado celebramos a festa de Cristo Rei, onde o próprio Cristo diz que o seu reino não é deste mundo. Ele é o reino da verdade, da justiça, da paz e do amor. Então, nós temos que reafirmar nossa fé nos momentos críticos da história humana. E é o momento oportuno para a gente reafirmar aquilo que acreditamos. Cristo é o nosso Rei, Cristo é o nosso Salvador. A nossa pátria não é aqui. Nós devemos viver da melhor maneira possível neste mundo, mas sabendo que a nossa pátria definitiva é o céu.
O Evangelho de hoje nos desafia a enfrentar as crises com confiança e discernimento, fundamentado na fidelidade a Deus. Podemos viver essa mensagem no cotidiano de maneira concreta. 3 pontos podem nos ajudar a viver melhor a nossa fé frente às crises e os desafios atuais. Primeiro, discernir os sinais com serenidade. Reflita: estou sendo guiado pela fé em Deus ou pelo medo dos acontecimentos? Busque na oração e na leitura da palavra de Deus a clareza para interpretar os eventos com sabedoria. Segundo, firmar-se no que é eterno. Na dificuldade, lembre-se das palavras de Santa Teresa de Ávila: tudo passa, só Deus não muda. Alimente sua confiança em Deus, especialmente em tempos de instabilidade e crise. Por fim, ser testemunha de esperança. Vivendo em um mundo de incertezas, mostre com suas atitudes que sua esperança está em Deus. Seja alguém que, mesmo em meio às dificuldades, oferece paz e consolo aos outros. Reflita o seguinte: estou vivendo com a certeza que a minha vida está nas mãos de Deus? Como posso testemunhar essa esperança em meio às crises do mundo? Que neste dia você possa meditar sobre isso, saber que neste mundo nada é seguro, nada se sustenta. Só a palavra de Deus permanece eternamente. Então se agarre nas palavras do Senhor, se agarre em Deus e você não afundará. Tenha fé, tenha esperança, tudo passa. Só Deus não muda, como diz Santa Teresa de Ávila. Que neste dia você tenha essa paz e transmita essa paz, essa confiança, essa esperança para as pessoas que você vai conviver hoje. Amém? Aproveite e mande essa mensagem para alguém que talvez esteja vivendo um momento de incerteza, um momento de crise, um momento de angústia, para que tenha paz. O próprio Cristo nos fala o seguinte: no mundo tereis muitas aflições. Coragem, eu venci o mundo. Então, isso nos ajuda a refletir sobre a nossa instabilidade no mundo, mas acima de tudo, nos ajuda a ver que nós confiamos naquele que não passa, no eterno, em Deus. Creia em Deus e você verá os milagres. Tenham todos um bom dia.